Olá, estudantes! Tudo bem? Professor Demétrio na área para mais uma aula de Sociologia. Vamos hoje entender, então, as principais características das democracias modernas, Falamos aí anteriormente sobre democracia em relação aí a Atenas, em relação a uma democracia direta. Vamos falar hoje mais sobre as modernidades. Bacana? O que vem à sua mente quando você pensa em democracia na atualidade? Como é a democracia no Brasil? Vamos tentar responder essas questões aí, pessoal? Primeira reflexão. Significado da democracia. Demos, povo, kratos, poder. Ou seja, é o poder do povo. Agora, a grande questão é, o povo exerce o poder? Pessoal, essa é uma pergunta muito interessante, O povo exerce o poder? Se pensarmos no sentido da democracia, podemos dizer que sim, Já que o voto é um instrumento de poder, é um instrumento de escolha, sendo que as escolhas são feitas através do voto, Então, podemos dizer que o povo, se não tão diretamente, no dia a dia aí, o poder existe, mas nas escolhas, as representações do poder, elas existem com toda certeza. Vamos, então, já fazer uma primeira atividade aí, pessoal? Vamos refletir a tirinha do próximo slide. Como foi a reação da Mafalda diante da leitura do significado da palavra democracia? Você teria essa reação e por quê? Vamos ver, então, o slide da Mafalda ali e vamos tentar refletir, pensando no significado da palavra democracia e na reação, se você teria uma reação parecida com ela, sim ou não, por que em relação a isso? Então, temos aqui a tirinha, Mafalda lendo ali o dicionário, ela coloca, democracia, do grego demos, povo e kratos, autoridade, governo no qual a soberania é exercida pelo povo. E ela começa a dar risada, Ela começa, de fato, ela compreende isso com uma grande ironia, essa questão aí de soberania exercida pelo povo. Aí, ela está aí à mesa aí com a família, ela continua dando risada, ela dorme dando risada, quer dizer, ela, de fato, me parece muito claramente que ela achou isso muito irônico. Então, vamos lá, pessoal, pensem um pouquinho sobre essa daí. Tempinho para vocês.
aí, pessoal, muito legal esse exercício, né? As tirinhas sempre eles trazem um ar também bacana, né? Para a gente estar refletindo e colocando aí o que pede a questão. Então, a sua resposta, pessoal, novamente ainda que pessoal, né? Particular nesse sentido, mas ela tem que ter alguns pontos de atenção, né? Na tirinha, a Mafalda deu o significado da palavra democracia no dicionário, que enfatizou do grego demo, que é o povo, e kratos, a autoridade. Governo no qual a soberania é exercida pelo povo. A personagem gargalhou diante da definição, irônica no ponto de vista dela. Sua resposta deve refletir se o povo exerce soberania e autoridade na democracia. Né? Então, fica bem claro, né, que ela foi muito irônica. Né? Em relação a você, né? Para você, ela foi irônica ou não foi? Como é que foi a tua resposta em relação a isso? Se não foi irônica, né, você tem que também estar ali argumentando, defendendo o seu ponto de vista em relação a isso. Tá certo? Vamos lá? O exercício hoje na democracia moderna, né, o exercício indireto do poder pelo povo através da representação, das eleições e de partidos políticos. Então, nós temos um exercício hoje indireto, né, representativo em relação aí às questões da democracia na modernidade. Então, a gente aí participa de um processo chamado eleição, processo eleitoral, né, que escolhemos nossos representantes. A representação gera tensões relacionadas ao distanciamento entre aqueles que decidem e aqueles em nome dos quais a decisão é tomada. A liberdade política está relacionada ao respeito às leis do Estado. Veja que interessante, pessoal. Quando a gente fala em representação, estamos falando, né, dessas tensões em que o nosso voto ele pode gerar, se não há um acompanhamento em relação à escolha desses políticos, né? Porque muitas vezes a gente exerce o papel do voto, mas muitas vezes também a gente não lembra nem quem votou. Se vocês, nesse momento aí, perguntarem para seus pais em quem eles votaram, faça esse exercício aí, né? Pergunte lá, será que eles vão lembrar? Se você perguntar, então, em eleições um pouco mais antigas, aí que talvez não lembre mesmo, né? Mas faça comigo esse exercício, então pergunte aí para os seus responsáveis aí, quem que eles votaram, né, nas últimas eleições. Né? Bacana. Aí começa começa o grande questionamento, né, sobre isso. Né? Como é que se controla essa questão dos votos? Né? Como é que vai se controlar o que a gente elegeu, quem a gente elegeu? Hoje, com as redes sociais, fica um pouco mais fácil. Né? Você está acessando os sites, está vendo aí o processo legislativo, por exemplo, né? Acompanhando aí o Diário Oficial. Hoje você até consegue, né? Mas pouca gente participa efetivamente desse processo todo. Tá? A liberdade política, então, está relacionada ao respeito às leis do Estado. Então, também, quando a gente fala em liberdade, que é uma questão muito importante, que também mencionamos, né, na questão ateniense, né, a gente está colocando, então, que a liberdade ela vai até o ponto, né, que não ultrapasse as leis, que se respeite as questões constitucionais. Tá certo? Temos aqui, então, uma tirinha legal também, né? Queremos o poder. Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podem, eu posso. Assim, é interessante aqui você, né, tá tentando figurar aí, digamos assim, né, o que quer dizer essas tirinhas. Devido às falhas da democracia participativa, assinala-se a importância da participação política da sociedade civil. Da antiguidade à modernidade, a noção de povo se tornou mais democrática e a noção do governo mais restrita. Né? Quer dizer, vai passando de tempo em tempo, quando se pensa aí numa democracia participativa ou direta, né? Uma democracia que, de certa maneira, teria, né, um ideal, digamos assim, entre aspas, né, mais justo, no sentido, né, das escolhas e das decisões serem tomadas por aqueles que estão ali diretamente ou participativamente em relação ao processo, mas que dentro das realidades, né, do mundo contemporâneo é muito complexo nesse sentido, porque as populações são muito grandes, né, os espaços, né, para as deliberações também não seriam viáveis, né, porque até mesmo, né, como é que se garantiria a participação, né?
Uma coisa, por exemplo, pessoal, é você fazer uma reunião de condomínio, né? O síndico propor uma reunião para deliberar sobre os problemas do condomínio. Aqui é uma forma de uma democracia direta, né? De uma democracia também participativa. Ali delibera, né? Se coloca-se ali na entrada dos apartamentos, nas portas ali, né? Se coloca por e-mail, por WhatsApp, de qualquer maneira se convoca. As pessoas participam e deliberam, e a partir da tomada da decisão as coisas acontecem, né? Espaço pequeno, a gente fala aí de 30, 40, 50 pessoas, quando muito, às vezes 5, 6, 7 pessoas, né? É uma coisa interessante. Agora, você imagine uma nação aí com 100, 200, 300 milhões de habitantes, às vezes 1 bilhão de habitantes, né? Como é que você vai conseguir tornar essa questão de participação? Aí, de fato, a democracia ela começa a ser representativa, porque precisamos eleger, né? Porque é impossível quase você ser democrático no sentido participativo, no sentido direto, né? Então, da antiguidade à modernidade, as noções de povo se tornou mais democrática, porque a democracia hoje, na representação, né, na própria realidade do Brasil, ela é altamente agregadora, né? Ela concebe, né, as questões de limitação são mínimas, né? Então, ali, a partir de 16 anos, basicamente, a exclusão é menor de 16 anos. Mas, a partir de 16 anos, independente aí de alfabetização, de conhecimento, de gênero, né, a gente participa escolhendo, né, representantes no processo, né, oficial do Estado. Características das democracias modernas. O chefe de poder executivo é eleito pelo voto. Os membros do poder legislativo são eleitos pelo povo, há mais de um partido. Pessoal, então o Brasil, né, tanto o poder executivo quanto o poder legislativo, eles são escolhidos através de voto, né? Você escolhe o presidente, você escolhe o governador, você escolhe o prefeito pelo seu voto. Um voto direto, né? Porque aí não tem aquele coeficiente, né, eleitoral. E os membros do Poder Legislativo também são escolhidos pelo voto, né? Vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Entretanto, aqui, né, há um coeficiente, né, que vai em relação às filiações partidárias ali, né, aos membros dos partidos, às coligações partidárias também. Aí há um coeficiente também, que nem sempre o mais votado, que é o eleito. Aí vai também das ligações, das coligações ali que são feitos, certo? E no Brasil, né, o Brasil ele tem essa característica de ter mais de um partido político, né? Qualquer país democrático, digamos assim, teriam pelo menos 2 partidos, né? Uma ideia de bipartidarismo, como é o caso da democracia norte-americana, que lá é muito claro, né? Os democratas e os republicanos, são 2 partidos, né, com propostas distintas. O Brasil há mais de 30 partidos políticos, né? Então, também dentro do pensamento mais de direita, mais de centro, mais de esquerda, né, temos essas possibilidades partidárias. Vamos a mais uma atividade, pessoal? Leia o texto. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Montesquieu, o livro O Espírito das Leis. Em seu caderno, escreva sobre a relação entre liberdade e democracia. Que questão bacana é essa, pessoal? Então, a nossa liberdade, de fato, ela vai até onde, né, no dito popular, né, até onde começa a do outro, digamos assim. Então, a liberdade ela tem que estar, sim, constante, ela tem que estar consciente, né, ela não pode barrar o aspecto legal. Caso contrário, a gente entra aí numa questão de barbárie, né, numa questão justnaturalista, numa questão aí quase, digamos, anárquica, né, nesse sentido. Então, as leis, de fato, as nossas liberdades, elas são, né, conforme as leis, e aí as punições e sanções conforme também os atos que infringem essas leis. Então, essa questão é bacana, essa reflexão é legal, tempinho para vocês fazerem, pessoal.
resposta, amigo, que você pensou aí, ela deve, né, apesar de ser pessoal, ela deve, né, corresponder, se embasar no texto de Montesquieu, que enfatiza o condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade às leis. Né? A democracia garante, através das leis, a liberdade dos indivíduos. Né? Por isso, se não houvesse, de fato, as leis, né, tudo seria permitido, mas nada talvez nos converia. Né? Então, isso é muito importante. A gente tem que ter, né, um parâmetro, né, ao qual ele é, digamos assim, ao qual cabe a todos os cidadãos. Então, é muito bacana esse pensamento de Montesquieu, é muito bacana também a gente pensar que temos uma Constituição, temos sim a liberdade, mas não podemos infringir, né, aquilo que é maior, que vale para todos, que é a questão legal, que são as leis. Bacana? Então, turma, nessa aula de hoje, nós entendemos as principais características da democracia moderna, né, que é a democracia indireta, né, e a democracia representativa, típica, né, do nosso processo eleitoral. Legal? Agradeço demais a atenção de vocês, desejo para vocês aí um grande abraço, até uma próxima oportunidade aí, pessoal. Fiquem bem.